Olá, pessoal. Nesse texto a gente vai falar um pouquinho sobre questões de auditoria. Então, uma vez que a gente definiu as abordagens, a gente pode fazer todos os estudos baseados nessa abordagem que a gente escolheu, que foi o que a gente falou no texto anterior. Bom, esse assunto de questões de auditoria, ele não é novo para a gente. A gente já trabalhou ele durante o módulo, inclusive no módulo passado, quando a gente foi falar de matriz de planejamento. Mas nesse módulo a gente vai aprofundar um pouquinho mais o conhecimento de questões de auditoria, aproveitando o conhecimento de avaliações. Então, avaliações também tem questões. O foco é um pouquinho diferente do da auditoria, mas a gente vai se inspirar nisso para a gente trabalhar os tipos de questões de auditoria que a gente pode fazer. Então, só relembrando o caminho, né? Uma vez depois que a gente trabalha essa abordagem, a gente acaba fazendo toda a parte de riscos, né? Entendendo os riscos para a política pública, conforme a abordagem que a gente adotou. E a partir desses riscos, a gente reúne em temas, né? Em subtemas, para que a gente possa fazer as questões de auditoria. Então, eu passei para vocês um templatezinho básico de como fazer questões, que seria o processo de trabalho, o local, o tempo e o critério, para a gente poder trabalhar as questões que possam agregar maior valor. E a gente tem outros jeitos de trabalhar. Então, por exemplo, questões descritivas, quando a gente fala, né, de descrever, em geral, eu gosto de trabalhar mais com roteiros na fase de visão geral. Mas uma coisa que pode ajudar muito é a gente ir levantando e descrevendo a política pública utilizando questões descritivas, né? Então, falando um pouquinho da metodologia para chegar nessas questões. Você pode usar uma fase divergente e uma fase convergente. O que é a fase divergente? Na fase divergente, você usa, né, aquele roteiro que a gente tem para criar questões. Então, a gente sabe que para construir uma visão geral bacana, a gente precisa entender os objetivos da política pública, os critérios de aplicação dessa política pública, como essa política pública seria, né, se ela fosse trabalhada de acordo com os normativos, com as boas práticas, pessoas, processos, produto, tecnologia, orçamento, tudo isso pode ser transformado em questões. Eu posso fazer várias questões. Então, quem já fez o curso comigo de auditoria, vê que a gente sempre estrutura essas partes com as questões, né? Então, essa é a fase divergente. Você faz várias questões. E a fase convergente, em geral, é quando a gente já tem os riscos mapeados e a gente consegue, a partir desses riscos, focar um pouco melhor as nossas questões, né? Então, a gente tem algumas classificações de questões que eu posso trazer aqui para vocês, baseadas nas questões de avaliação. Essas classificações, elas são só para fins didáticos, né? Elas não têm uma funcionalidade, não preciso ficar pensando que tipo de questão eu tenho, onde ela se enquadra durante o meu dia a dia do trabalho. Mas ela ajuda a gente a escolher, porque faz um cardápio. Então, você pode ter questões de impacto, que buscam entender se a metodologia, né, e o trabalho que é feito e desenvolvido na política pública realmente está endereçando os problemas coletivos para qual a política pública foi feita, questões de eficácia, que elas vão estar ali bem concentradas nos objetivos que foram tratados, que foram formulados, né? Se vocês se lembram, aí tem a etapa da formulação da política pública, então a avaliação de eficácia ela se concentra nisso, né? Esses objetivos foram ou não foram cumpridos. As questões de eficiência, que trabalham a parte de custo-benefício, né? Se os recursos que estão utilizados e os resultados que são obtidos, principalmente os intermediários, né? Eles estão otimizando o uso dos recursos. As questões de economicidade, que elas visam buscar, será que está dentro dos preços de mercado? Ou, né, no monitorio operacional, será que os custos estão sendo os mais baixos possíveis? Então, é uma questão de economicidade. As questões de processo, que ela avalia a execução mesmo da política pública, se essa execução está indo conforme o planejado, ela identifica gargalos e falhas. As questões de conformidade, que são aquelas que a gente já conhece, né? De adesão das normas e aos regulamentos. As questões descritivas, que buscam, né, quem, o que, onde, quando, né, descrever um pouco mais o ambiente em que a política está inserida.
A gente pode classificar também questão normativa avaliativa, né, que é esse tipo que eu indico na etapa de execução, né, que ela contém o quê? O critério, que seja ele normativo, quando é normativa, ou avaliativa, que é quando a gente trabalha com melhores práticas e padrões de performance. As questões de causa e efeito, que elas exploram as relações entre as atividades e os resultados, né, com os efeitos na política pública, os efeitos ah, seja nos resultados, seja ali nos resultados finais, nos resultados intermediários, seja no impacto que ela causou. Então, ela estuda muito condições que a política é feita e os efeitos disso é, no problema e na política pública. Então, essa é a primeira parte aí, quando a gente está falando de questões de auditoria. Então, a gente vai continuar esse texto no próximo, né, no 5.1, e espero que vocês gostem dessa leitura. Obrigado.